Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula sobre os métodos de separação de misturas. Vamos iniciar a aula, então, falando um pouco sobre a dissolução fracionada. Essa técnica, ela trata da diferença de solubilidade dos sólidos componentes de uma mistura em determinado solvente. Então, vamos estar trabalhando com uma mistura heterogênea de dois ou mais sólidos. Para separarmos os sólidos dessa mistura, nós vamos adicionar um solvente. Mas é preciso que um dos sólidos dessa mistura dissolva-se muito bem nesse solvente escolhido, comparado com o outro sólido. Então, por exemplo, nós temos uma mistura de sal mais areia, nós vamos adicionar água na mistura. Por que foi escolhido esse solvente? Porque o sal ele se dissolve muito bem em água e a areia não. Ao adicionarmos a água, que é o nosso solvente, nós vamos formar duas fases nessa mistura. A areia, que fica retida no fundo do recipiente, que é a fase mais densa, e a solução de água mais sal, que é a fase superior, a fase menos densa. Continuamos o processo através da filtração, onde a areia fica retida no papel filtro e a água é coletada em outro recipiente, água mais sal, a solução. E terminamos o processo através da evaporação, onde a água vai evaporar e nós coletamos no becker, o sal. Então, ao adicionarmos um solvente, e esse solvente foi escolhida a água, porque o sal se dissolve muito bem na água, nós conseguimos separar o sal da areia. Vamos falar então mais um pouco sobre a evaporação. A mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Uma substância pode sofrer esse processo através da ebulição, calefação ou evaporação. A evaporação é quando a mudança do estado líquido para o estado gasoso é de forma gradual à temperatura ambiente. Temos então aqui como exemplo o sal dissolvido em água. Se deixarmos essa solução em repouso e a temperatura ambiente, a água vai evaporar e o sal antes dissolvido volta ao seu estado sólido original. Observe também que o líquido, no caso aqui a água, é perdido quando passa pelo processo de evaporação. Então, ao final, nós conseguimos somente obter a fase sólida da mistura. Temos também outra técnica que é a cristalização fracionada, onde é utilizada uma mistura homogênea entre dois sólidos ou mais sólidos. Essa técnica se baseia na diferença de solubilidade. Assim, se duas ou mais substâncias são dissolvidas em um solvente, elas irão cristalizar na solução, precipitando-se a diferentes velocidades. Então, por exemplo, nós temos uma mistura homogênea entre dois sólidos e nós adicionamos um solvente nessa mistura que seja capaz de diluir esses dois sólidos. Então, com esses dois sólidos já diluídos, nós podemos aquecer essa mistura com o intuito de alterar a solubilidade dos sólidos. Como existe uma diferença de solubilidade entre os sólidos, a uma determinada temperatura, o sólido menos solúvel começará a cristalizar primeiro. Então, quando o primeiro sólido começa a cristalizar, a mistura não é mais aquecida. Ela passa, então, pelo processo de filtração simples, onde esse sólido que cristalizou primeiro vai ficar retido no papel filtro e a solução com o outro sólido passa pelo papel filtro e é coletada no becker. Para que seja possível, então, obter o outro sólido que está presente nessa mistura, nós podemos deixar essa solução em repouso, e depois da total evaporação do solvente, nós conseguimos coletar o segundo sólido cristalizado. Podemos também aquecer essa mistura novamente e o segundo sólido então vai cristalizar, então conseguimos separar. Uma aplicação muito interessante, tanto da evaporação e da cristalização fracionada, é a utilização de ambas as técnicas nas salinas, para obter o cloreto de sódio, tá? Então a água do mar ela é captada e ela é levada para esses tanques. E esses tanques são largos e rasos. Por quê? Por que são largos? Para fazer com que essa mistura aqui de água mais sal e outras impurezas, tenha uma superfície de contato maior com o sol, certo? E isso acelera o processo de evaporação, que já é muito demorado, tá? Dentro das salinas, E por que além de ter essa superfície de contato grande, os tanques são rasos? Para não ter uma quantidade muito grande da mistura, e isso também acaba dificultando o processo de evaporação e aumentando ainda mais o tempo para evaporar toda essa quantidade de líquido, tá? Então, eu preciso ter uma superfície de contato maior entre a mistura e o sol, mas em contrapartida,
eu não posso ter uma quantidade muito grande de líquido, porque senão vai dificultar muito o meu processo de evaporação, tá? Então, depois da evaporação de todo o líquido, a gente consegue ver, né, esses montes de sal, onde antes era uma mistura de sólido mais líquido, a gente consegue ver somente o sal sólido, certo? Esse sal aqui a gente já não pode consumir de imediato, ele precisa passar por um processo de purificação, tá? Então, esse sal sólido, ele vai para o processo de purificação, onde é retirado as impurezas, principalmente o cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, que trazem um certo amargor para esse sal, e não é isso que a gente deseja. Depois de todo esse processo de purificação, ele consegue ser embalado e enviado, né, para distribuição e para o comércio, né, e até chegar na nossa casa. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link de outro vídeo que fala muito mais detalhado, né, sobre esse processo de produção do cloreto de sódio, tá? E alguns detalhes também da parte de purificação, mostro umas imagens da salina, bem legal, assim. E aí eu indico vocês a assistirem e ampliar ainda mais o conhecimento de vocês sobre essa parte das salinas e a produção do cloreto de sódio, ok? E assim a gente finaliza mais uma aula. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre liquefação fracionada, destilação simples e fracionada. Até lá! Tchau!